Gente, tudo bem? Bem-vindo. Eu vou pegar um assunto que chama créditos. Eu já entrei nesse assunto num outro vídeo, mas eu tô entrando pelo assunto crédito para você entender o que é lance. Tá legal? Então vamos lá. Crédito é um valor que você tomou de alguma instituição financeira para uma compra de grande porte. Quer ele seja financiamento, quer ele seja consórcio. Acabou. Então você teve um crédito. Qual é o custo desse crédito? Depende da instituição e do formato do crédito. Se a instituição for um financiamento, você vai ter juros, você vai ter um monte de coisa. Se a instituição for consórcio, você vai ter o crédito, taxa de administração, fundo de reserva e em algumas administradoras é obrigatório o seguro. Na Embracon você pode fazer com ou sem seguro, mas se tiver sem e precisar, não tem um seguro. Tudo tem um ônus e tem um bônus, certo? Mas antes de você entender o que é o crédito, você vai entender que crédito é o valor tomado para a compra do bem e junto com o crédito tem uma coisa que chama categoria, que é o fundo de reserva, a taxa de administração e também o seguro, certo? Parabéns! Já entendemos que todo crédito tem um custo e que o custo do valor tomado mais o custo chama categoria. Peguei o valor tomado mais o custo dele, a soma dos dois chama categoria, correto? Agora, o que é lance? Isso é fantástico. Lance é a diminuição de saldo devedor. Então, quando você dá um lance, além de você ter uma condição maior, uma possibilidade maior e uma condição mais favorável para que você tenha a contemplação mais rápida, quando você deu o lance, você também diminuiu o seu saldo devedor. Então eu tenho 1 milhão ou eu tenho 100 mil reais, porque são múltiplos de 10, só para você entender, a grosso modo. Eu fiz um custo de 1 milhão ou de 100 mil reais e eu dei um lance de 25%. Se foi 100 mil reais, equivale a 25 mil. Se foi de 1 milhão, equivale a 250 mil. Agora tem uma coisa legal. Na Embracon, o lance é sobre o crédito e não sobre a categoria. Então isso é importante quando você for fazer um consórcio, você pesquisar se o crédito que você está tomando, na hora que você for dar lance, o lance é sobre o crédito ou sobre a somatória do custo, crédito mais custo do dinheiro, que chama categoria. Na Embracon, o crédito é simples. O lance é simples, é sobre o total do crédito tomado. Então, crédito é o valor que eu peguei para comprar o bem, categoria é o custo desse crédito e lance é a diminuição do saldo devedor. Parabéns! E como eu posso usar o lance? Eu posso usar o lance para imóvel com FGTS e com reserva própria. E eu também posso usar lance embutido. Ótimo! E se for automóvel, eu posso usar a avaliação do meu carro atual para ofertar o lance uma vez que eu vou vender o carro para compor a compra do novo. E eu também posso usar lance embutido e posso usar lance de reserva própria. Então o lance é uma antecipação de pagamento que você oferta e só disseca como você vai usar o pagamento desse lance no ato da contemplação. Porque não é porque você está ofertando um lance que quer dizer que você vai ser contemplado, certo? Parabéns! Você pode inclusive ser contemplado sem ofertar lance. Você pode ser contemplado por sorteio. Mas vamos lá, categoria de lance. Lance livre, de 1 a 99% do saldo devedor permitido no grupo. Se você entrar num grupo em andamento, as parcelas serão maiores e o valor para lance será menor. Por quê? Porque o grupo já rodou algum número de parcelas. E para você acompanhar, para que você entre e sente na janelinha, eu ia usar um termo que eu não gosto. Se você quiser acompanhar o cortejo, porque o enterro já está andando, mas eu não gosto desse termo. Se você quiser entrar no bonde e sentar na janelinha, de pegar um grupo em andamento, você vai pagar as parcelas mais altas num número menor do que o valor de quem comprou o lance e ingresso. Então eu comprei o grupo novo, a minha parcela é menorzinha e eu tenho um número maior. Eu entrei nesse mesmo grupo quando ele já está amadurecido, ele está em andamento. Dependendo da história do grupo, eu vou pagar a parcela maior, como ele permite, e o número de parcelas vai ser menor, correto? Agora, esse é o lance livre, vai de 1 a 99% do saldo devedor. Lance fixo, como a palavra fala, ele está fixado.
ele pode ser de 25, de 50, em algumas instituições ele está fixado em até 30%. Depende do qual é o grupo, qual é a administradora. Então, há de se estudar aonde você vai ingressar antes de comprar, para entender qual é que vai te trazer melhor condição, certo? Agora vamos falar de lance embutido. Ieda, mas você já falou aí, falou que tem lance de 25 e lance de 50. E o lance embutido é 25. Ele é de 25, mas ele é diferente de lance fixo, porque você não paga ele com reserva própria nem com FGTS, você paga ele com parte da carta. Então eu preciso de 150 mil, ótimo, eu compro 200 mil de crédito e uso 50 da própria carta. Ieda, e o que vai acontecer com esses 50 que eu não tirei? Você não paga. Mas você lembra lá atrás que eu falei da categoria? Então eu comprei um copo de água, que é o crédito, e esse copo de água tem a água e tem o copo. A água é o crédito, o copo é o fundo de reserva e também a taxa de administração e o seguro. Tem empresas que fazem o lance sobre a categoria. Então, se o seu crédito é de 100 mil e é 30%, ele não vai ser 30 mil, ele vai ser 35, 36, dependendo do custo da categoria. Na Embracon, o lance é sobre o crédito e não sobre a categoria. Legal? Então, fica mais fácil. E o lance embutido é 25% do crédito contratado. Ótimo. E agora o que acontece com esse crédito que eu não peguei? Você não paga, mas a categoria se mantém no formato. Comprei 400 mil, dei 100 da carta, vou pagar sobre os 300 retirados, mais a categoria dos 400. Comprei 1 milhão, vou tirar 750, vou pagar sobre o valor principal de 750 mil, mais a categoria sobre 1 milhão. Comprei 100 mil, vou pagar sobre 75, mas a categoria sobre 100 mil. É muito importante você saber que o dinheiro que você usa de lance embutido, você não paga o principal, mas você paga a categoria, porque senão a administradora não teria interesse em te fornecer o lance embutido. Ieda, e por que a modalidade de lance embutido é boa? Primeiro, ela é boa para o vendedor porque ele vendeu mais. Segundo, ela é boa para o comprador porque ele pode somar o lance embutido com tudo que ele tenha de reserva ou de FGTS, aumentando o poder de lance que ele tem e abreviando a contemplação. Terceiro, para a empresa que vendeu mais e recebeu a taxa de administração sobre o total. Então, ele é bom para todo mundo. Mas uma coisa que é boa para todo mundo, enquanto ri, o outro fica olhando, enquanto o outro chora, o outro empresta o lenço. Então, é uma comunhão entre o benefício para o comprador consorciado, para o vendedor que explica corretamente e para a empresa que vende. Então é bom para todo mundo. Ieda, mas eu não quero pagar mais taxa de administração. Parabéns, aqui a gente amarra o burro de acordo com a vontade do dono. Ou a gente dança a música que você tocar. Compra o consórcio e dá lance de recurso próprio. Ieda, mas eu não quero pagar os 25% a maior de taxa e eu não tenho recurso próprio. Compra o consórcio, vai pagando corretamente e você pode sair por sorteio ou tirar de quitação. Nossa, mas você é muito objetiva no que você está falando. Meu bem, se você vai entrar num barco, você tem que saber qual é o destino que o barco te leva. Porque se você fez uma coisa bem acordada, você não tem motivo de reclamação futura. Correto? Funciona assim comigo. Eu não gostaria de falar que é o preto no branco, mas eu digo que é o azul sobre o branco. Ou o dourado sobre azul, que é muito mais bonito. Porque se você entende o que é o consórcio, você não vai reclamar da taxa de administração que você paga no lance embutido, porque ela te facilita a contemplação ser mais rápida. Entendeu o que é lance embutido? É uma parte do crédito que você comprou a maior e não pagou por ele. Inclusive, na minha empresa tem um produto que chama Mais por Menos, onde você paga a parcela em torno de 25 menor, ou compra o crédito 100% e paga 75% do crédito. Mas se ficou dúvida, aqui embaixo vai ter um telefone e você pode falar comigo. E outra coisa que eu recomendo muito para você, antes de comprar um consórcio, avalie o consórcio do seu banco e não vai na conversa do seu gerente de primeira. Se o que ele for te ofertar for melhor do que o que você pesquisar, volta lá e vai na conversa do seu gerente. Não tenho nenhuma prevenção contra o gerente, mas descobre o grau de conhecimento que o gerente do seu banco tem sobre o produto que ele está vendendo. Porque se for para ele só ajudar a meta, você sai na rua e compra um saco de ração para uma instituição que alimenta cachorro. Para ajudar é uma coisa que não te prejudica. Então, primeiro, avalia todas as instituições. Segundo,
fundo avalia qual é o percentual da carta de lance embutido que é permitido tirar. Porque quanto maior for o percentual, maior vai ser a taxa de administração em fundo de reserva. A Embracon não permite mais que 25%. Depois que você avaliou todas as administradoras, inclusive os bancos, você tem que entender qual é a vida do grupo que você está entrando, qual é a média de lance daquele grupo. E se você entender tudo isso, você vai fazer uma compra segura. E vale ressaltar que consórcio só funciona para quem paga a parcela 100% em dia. Como assim, Ieda? O mês que você não paga a parcela em dia, você não participa da assembleia daquele mês, foi furtado, pagou em dia, volta a concorrer. Se o bem já estiver alienado, você pode vir para uma execução igualzinho qualquer instituição financeira. Então, o consórcio é também um compromisso. Ficou claro o que é o lance embutido? É um pedacinho da carta que você compra, não paga por ela, paga a taxa de administração, fundo de reserva e seguro sobre o total da carta, e você pode ter a contentipação mais rápida ou usar esse lance embutido para contemplar mais rápido, para compor lance. Agora eu quero tirar uma dúvida de uma coisa importante. Antigamente eu podia dar o meu carro como lance. Antigamente não, você sempre pôde e você consegue continuar dando o carro como lance. Mas a administradora de consórcio não admite o seu veículo. Ela vai admitir um extrato, igual do FGTS. Quando você dá lance com o FGTS fica lá na instituição que recolheu o FGTS, que normalmente é a Caixa. Então, o seu FGTS continua na Caixa, rendendo juros e as correções que o FGTS cabe. E quando você compra o imóvel, a instituição libera a parte do FGTS. E o lance não diminui o saldo devedor? Diminui o saldo devedor. Eu tenho R$100 mil de FGTS e tenho 520 de crédito. Usei o FGTS, eu estou devendo 400 mil. E se eu não paguei, o meu FGTS continua no banco, como é que diminuiu? Da mesma forma que o lance embutido. Ele diminui o saldo a ser pago, o saldo a ser retirado, mas continua na instituição que recolheu, na Caixa Econômica. Então, o seu FGTS é pago com um extrato. E Eder, por que você está falando de FGTS se o assunto era lance embutido? Para tirar todas as dúvidas. Agora, no carro, você pode usar um produto magnífico que tem na Embracon, que chama chave na mão. Você vai numa concessionária, avalia o seu carro e oferta o lance com a chave na mão. Então, quer dizer que você continuou com o seu carro, ofertou o lance, pagou ele com avaliação. Você vai vender o seu carro usado, compor o valor e comprar o carro. Então, você trocou o seu carro sem ficar a pé. Por isso chama a chave na mão. E Eda, quanto eu posso usar da carta no consórcio de carro, de auto, máquina e equipamento? Até 25%, desde que você não misture as categorias de lance. Se você usar o chave na mão, você só pode usar até 8% da carta como lance embutido. E no imóvel, até 25%, mesmo que você utilize FGTS. Ficou claro? Outra coisa, pessoal, eu quero saber qual é a dúvida que vocês têm, qual é o questionamento que vocês querem saber. Vocês não se inscrevem, não curtem, não compartilham, então eu vou pedir uma coisa. Gostou do assunto? Se inscreve, curte, compartilha e pergunta. Não é horrível você ficar trabalhando sem ninguém para interagir. Vem tomar uma água, um café, uma pinga com a Ieda. Eu te convido para dançar um forró de matemática. Vamos descobrir o que dá para a gente fazer com o consórcio. Vem pro canal Café com a Ieda.